das Sagradas Escrituras, diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Foi terça-feira, nós falamos da importância de lermos a Bíblia, meditarmos na Bíblia constantemente, e eu desafiei os irmãos, a estarem lendo a carta de Tiago, porque quanto mais a gente lê, mais essa palavra vai entrando no coração, vai ficando na mente, e é assim que nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus, tá? Qual é a ideia? A ideia desse exercício, que deve ser um exercício diário nas nossas vidas, é ir substituindo aquilo que a Bíblia chama de mente carnal por uma mente espiritual, tá? A mente carnal é a mente vazia de Deus, é a mente que não conhece Deus, mas a mente espiritual é essa mente que começa a ser conduzida e comandada pela palavra de Deus. Isso só vai acontecer se nós colocarmos essa palavra no nosso coração. E se você fizer cortar a palavra coração, que Davi diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você encontra duas raízes na palavra coração, e a primeira é cor, não é? Qual é a ideia? Quando eu coloco uma palavra no coração, eu tenho ela decor, eu decoro essa palavra, tá? Essa palavra eu vou lê-la de tal forma que ela vai ficar no meu coração. A ideia é ter a mente cheia da palavra de Deus, ter a mente cheia da palavra de Deus. Tanto é, queridos, que a igreja, ela existe para muitas coisas, muitas coisas. Igreja, ela existe para evangelizar, igreja existe para dar suporte para a vida de pessoas carentes, a igreja existe para infinitas coisas. Porém, o principal papel da igreja é ensinar a palavra de Deus para os seus membros. Esse é o principal papel, porque nós entendemos que somente através do conhecimento das Escrituras Sagradas as pessoas poderão experimentar algo novo em suas vidas. Nesse sentido, a igreja verdadeira, a igreja que é fiel às Escrituras Sagradas, ela se distingue, queridos, de todas as demais reuniões ou associações que existem na face da terra. Por quê? Queridos, porque a igreja verdadeira, a igreja fiel a Cristo Jesus, ela precisa ter o ensino das Escrituras como algo mais importante na sua vida. Mais importante, a coisa mais importante que a igreja pode fazer é ensinar as Escrituras para as pessoas. Isso no passado era tão forte, tão poderoso, queridos, que quando os primeiros missionários vieram para o Brasil, a primeira coisa que eles faziam no Brasil era, junto com a igreja, eles fundavam uma escola. Junto com a igreja fundavam. Por quê? Porque eles entendiam que as pessoas precisavam aprender a ler e a escrever, para que elas pudessem ler a sua Bíblia e compreender as Escrituras através da leitura da palavra de Deus. Olha a importância disso.
Isso não está longe de nós. Se você for lá no 27, aqui na Pradolândia, aqui foi uma das primeiras escolas de toda essa região, fundada por missionários americanos, que vieram para o Brasil e eles plantaram a igreja. A igreja ali do 27 completou 67 anos de existência. Do lado da igreja está lá até hoje a construção, uma escola, para que as pessoas pudessem ler e entender as escrituras sagradas. Quando um missionário ele vai para uma terra distante e ele vai pregar o evangelho, e às vezes se prega o evangelho em tribos que nem sequer têm escrita, eles não têm alfabeto. Qual é o papel do missionário? O papel do missionário é aprender a língua local, se preciso for, criar um alfabeto, para que eles possam traduzir a Bíblia para aquela língua daquela tribo. Olha o trabalho que dá um negócio desse. Já parou para pensar? E já parou para pensar a dificuldade que é você trabalhar em tribos que às vezes eles não têm muitos sons são culturais. Como é que você escreve um negócio desse? A tribo conversa muitas coisas em sons culturais. Como é que escreve um negócio desse? São os desafios. Aí você pensa, por que todo esse trabalho? Porque a coisa mais importante que a gente tem é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que pode transformar a minha vida e a sua vida para sempre. Para sempre. Por que a palavra de Deus é tão importante e tão preciosa, queridos? Porque a palavra de Deus, ela vai nos ensinar como a gente vive nesse mundo, de tal forma a agradar a Deus. Sem ela, impossível. Sem ela, impossível a gente viver nesse mundo sem agradar a Deus. Então vamos para o texto, que a gente vai entender um pouco mais sobre a importância da palavra de Deus. Primeiro, quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo ao seu jovem, a um jovem chamado Timóteo. Timóteo, ele foi criado num lar cristão. Ele foi criado por sua mãe, sua avó, e ele conheceu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fortaleceu na fé de tal forma que Timóteo ainda era jovem. Timóteo já cuidava, pastoreava uma igreja. E aí Paulo escreve então essa carta para fortalecer esse jovem Timóteo, para que ele continue firme no seu ministério cristão. Observe, tu porém, versículo 14, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ele está falando, olha, fique firme naquilo que você aprendeu. Fique firme, porque desde criança, e ele vai dizer isso aqui, ó, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui, na minha opinião, está o ponto central daquilo que o conhecimento das Escrituras pode produzir de mais importante na vida das pessoas. Está exatamente nessa expressão: pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Primeira coisa, é importante a gente entender, queridos, a diferença entre sabedoria e inteligência. Tem muita gente inteligente em várias áreas. Muitas pessoas têm inteligência e habilidades para fazer coisas, né? Fazer negócios. Outros são habilidosos e têm muita inteligência em outras áreas. Alguns têm PhD, têm formação. Isso é inteligência. Mas inteligência necessariamente não significa sabedoria. Sabedoria é eu utilizar a minha
que Deus é honrado por conta daquilo que eu sei fazer. Então existe uma sabedoria, queridos, que ela se manifesta a partir das Escrituras Sagradas e a partir da vida de pessoas que verdadeiramente entregaram as suas vidas a Cristo Jesus. Nesse sentido, há um texto na Bíblia que diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Então, a sabedoria é completamente diferente de inteligência. E olha só, Paulo ele escreve a Timóteo e ele diz: a sabedoria para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que interessante, essa revelação das Escrituras Sagradas, conhecer as Escrituras Sagradas, queridos, precisa gerar o que em nós? Fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo Jesus. Paulo vai dizer: isso sim é sabedoria, isso sim é ser sábio. Aonde mais, queridos, você vai encontrar uma sabedoria que te leva a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, senão nas Escrituras Sagradas? Vamos lá. Primeiramente, as Escrituras Sagradas revelam quem nós somos. Quem nós somos, segundo a Bíblia? Miseráveis pecadores. Segundo a Bíblia, o que nós merecemos, como eu já disse aqui, o inferno. Segundo a Bíblia, as nossas boas obras, por melhores que elas sejam, não passam de trapos de imundície. Sabe o que é trapo de imundície, segundo as Escrituras? Era aqueles panos que as mulheres do Antigo Oriente usavam no período menstrual. Então ele diz: as nossas melhores obras não passam de trapos de imundície. Olha a nossa situação. Eu queria dar a situação do ser humano sem Deus, ela é terrível. Efésios vai dizer que nós, antes de Cristo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fazendo a vontade da carne, escravos de Satanás, fazendo a vontade do mundo, e por isso mesmo éramos filhos da ira, ou seja, estávamos por completo debaixo da justa ira de Deus sobre as nossas vidas. Agora, queridos, o que mais que a Bíblia nos revela? A Bíblia nos revela que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e graça, nos enviou um meio para que a gente pudesse ser salvo. Que meio é esse? Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário, e quando eu creio em Cristo como meu substituto, eu recebo de Deus a salvação e o perdão dos meus pecados. Mas não é só, eu creio. A Bíblia fala que até o diabo crê, até os demônios creem. Não é só isso não, queridos. É crer e se comprometer com Ele, entregando a sua vida, os seus caminhos e abrindo mão das suas próprias diretrizes para deixar Cristo governar a história da sua vida. Crer é muito mais do que um reconhecimento da boca, pela boca, mas é assumir um padrão de vida onde Cristo se torna tudo em você e para você. Então crer vai muito além de uma confissão verbal, vai muito além. Por isso, queridos, que a Bíblia é o único livro que vai nos mostrar quem nós somos e o que nós precisamos fazer se nós queremos ser salvos. Único livro, único. Por isso, queridos, que a gente precisa entender que ler a Escritura
passo é entender como Deus quer que eu viva nesse mundo. Eu já falei sobre isso aqui, né? Já viu assim, esse dia eu estava vendo uma charge no Instagram, daquela famosa frase, né, das feministas, né? Meu corpo, minhas regras. Aí aparece uma vozinha lá no céu, meu mundo, minhas regras. Presta atenção. A gente não pode viver nesse mundo do jeito que a gente quer. Mas nós precisamos viver neste mundo, entendendo que esse mundo é de Deus. E Deus estabeleceu a forma que Ele quer que os seus filhos vivam neste mundo. Primeiro, Ele nos chamou para viver em santidade de vida. O que é santidade de vida? Uma vida diferente, separada. A ideia de santidade é que nós fomos separados por Deus para viver nesse mundo de forma diferente. Isso é fácil? Não. Significa remar contra a maré, significa ir contra o que todo mundo está fazendo e fazer diferente. Significa abandonar relacionamentos, abandonar vícios que me levam para longe de Deus, abandonar mundanismos, que são esses mundanismos, né? São comportamentos contrários à vontade de Deus, para que eu possa viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E é nessa hora que muita gente diz: eu não quero saber de ser crente, beleza? É uma decisão a ser tomada, porque o Evangelho vai exigir de nós renúncias, o Evangelho vai exigir de nós mudanças, o Evangelho sempre vai exigir de nós morte. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a tudo quanto tem, vem e me segue. Esse é o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Portanto, queridos, a palavra de Deus, ela nos leva a entender isso. Nós vivemos nesse mundo aqui, mas o viver nesse mundo aqui, queridos, não pode ser igual ao viver de todo mundo que está lá fora. Precisamos viver aquilo que a Bíblia chama de novidade de vida, vida santificada, vida diferente, e você vai colher frutos disso, frutos abençoadores para a sua vida, quando você tomar uma firme decisão de viver nesse mundo para agradar a Deus. Mas aonde que eu sei o jeito de agradar a Deus? Vamos parar para pensar? A gente compra umas máquinas, né? Tem manual, não é não? Manual. Tudo que a gente compra tem manual, como usar, né? Deus deixou o manual dele. Qual que é o manual dele para a gente viver nesse mundo do jeito certo? A Bíblia. Quer viver nesse mundo do jeito certo? Olha para a Bíblia. Quer educar seus filhos do jeito certo? Olha para a Bíblia. Você quer viver nesse mundo falando assim: não, hoje eu tenho vivido e a minha vida agrada a Deus? Olhe para a Bíblia. Você quer ter um casamento abençoado? Tem os jovens aqui, ó, olha que bênção. Olhe para a Bíblia. Você precisa perguntar: o que Deus quer que eu seja nesse mundo como marido? O que Deus quer que eu seja nesse mundo como esposa? Não é o que a sociedade diz, não, querido. Não é o que o feminismo diz, é o que a Bíblia diz. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem é a cabeça do lar. O homem é a autoridade dentro da sua casa. Autoridade. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu olho para a palavra de Deus, como homem, eu preciso ser o homem que Deus requer de mim. Eu preciso ser a autoridade dentro da minha casa. Eu preciso pastorear a minha casa em primeiro lugar. Beleza? E para a mulher? Para a mulher, a Bíblia diz: mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Mas submissão, queridos, não é submissão, vocês estão pensando, não. Às vezes vem aquela, não é
para o marido subjugar a mulher, mas a ideia de submissão é para andarem os dois juntos, de comum acordo. A mulher dando suporte para o seu marido, mas nunca ultrapassando aquilo que é a responsabilidade do seu marido. Aí que ele veio o feminismo, né? Contaminou tudo, né? O feminismo veio, tá vendo? Então a gente precisa filtrar o que são vozes que vêm de fora e o que é a voz da palavra de Deus para as nossas vidas. Quando eu ouço a palavra e eu me sujeito à palavra de Deus, as coisas vão entrando em ordem dentro de casa, no nosso lar, porque eu paro de pensar segundo as vozes que eu ouço aí fora. Eu começo a pensar segundo aquilo que é a Escritura Sagrada. Esse é um grande desafio para nós. Grande desafio para nós. Vamos continuar? Paulo diz o seguinte, versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que significa isso, queridos? Significa que Deus, Ele assoprou a sua palavra para que homens piedosos a escrevessem ao longo da história. Já ouviu pessoas dizendo assim, papel aceita de tudo? Já ouviu? Papel aceita de tudo. A Bíblia foi escrita por homens, nunca negamos que a Bíblia foi escrita por homens. Mais ou menos 40 homens escreveram a Bíblia Sagrada em um período de mais ou menos 3.500 anos, de Gênesis a Apocalipse. Interessante, um período grande a Bíblia foi escrita. Nós temos nesse livro 66 livros, a Bíblia é uma grande biblioteca. Temos 39, ou podia estar fazendo essas perguntas, né? Quantos livros do Antigo Testamento? 39. Quantos livros do Novo Testamento? 27 livros, somando um total de 66 livros na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E Paulo ele vai dizer que Deus inspirou, a Bíblia foi inspirada por Deus. E olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muita gente já se debruçou em cima da Bíblia, tentando desacreditá-la, e até hoje ninguém teve sucesso. A Bíblia passa pelo crivo da história, Te dou um exemplo. Sabe essa guerra aí, palestinos e Israel? Está na Bíblia, queridos. Dois irmãos, Isaac e Ismael, filhos do mesmo pai, Abraão. Mas quem era o filho da promessa? Isaac. Deus falou, manda o filho da escrava embora, eu vou cuidar dele. Vai nascer dele um grande povo, palestinos, filhos da promessa, povo de Israel. Está ali, alguns anos atrás, eu li uma reportagem da Veja, fizeram uma pesquisa entre israelenses e palestinos, e deu, queridos, que eles são irmãos, pertencem à mesma raiz genealógica. A Bíblia sendo comprovada em tudo a Bíblia sendo comprovada, porque ela foi inspirada por Deus. O que isso significa? Não tem falhas na Bíblia. A gente crê na inerrância das Escrituras, ou seja, a Bíblia não possui erros, porque ela foi inspirada por Deus. Deus usou homens comuns, no sentido de, por exemplo, Amós era um boiadeiro, o profeta Amós no Antigo Testamento. Deus usou pessoas poetas, como Salomão, por exemplo, foi poeta, Davi foi poeta. Deus usou homens extremamente letrados, como Moisés, para escrever o Pentateuco, um homem extremamente sábio, que aprendeu tudo da cultura do Egito. Deus usou Isaías, um homem extremamente sábio, o apóstolo Paulo. Deus usou pescadores como Pedro, como João, como Tiago, que eram pescadores, homens rudes,
Deus usou inúmeras pessoas para escrever. Deus falou para alguns, outros fizeram um levantamento histórico, como Lucas. Lucas era um historiador, mas nós cremos que de todas essas formas, esses homens foram inspirados por Deus para trazer a sua palavra, e nós temos essa palavra com fidelidade para as nossas vidas. Essa palavra foi inspirada por Deus. Vamos continuar? Olha o que aqui Paulo vai escrever. A Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vamos lá. Ele vai falar da utilidade das Escrituras. Primeiro, para ensinar. Como eu já disse, a Bíblia ela ensina qual é a vontade de Deus para os seus filhos enquanto eles andam nesse mundo. Depois, para a repreensão e para a correção. A Bíblia nos repreende. Está vivendo errado? A Bíblia vai te repreender. E às vezes a repreensão da Bíblia é dolorosa. Mas a Bíblia, ela vai, imagine isso, um trilho. Você quer chegar a algum lugar, você precisa de um trilho, não é? Você precisa de um trilho. A Bíblia, ela vai te colocando no trilho, dia após dia. Você vai lendo as Escrituras, meditando as Escrituras, vai entendendo, peraí, isso aqui que eu estou vivendo não está de conformidade com a vontade de Deus, então volta para o trilho. E no outro dia você dá mais uma escorregadinha, lê a Bíblia de novo, está errado, volta para o trilho. E assim vai, nós vamos corrigindo a nossa vida, dia após dia. Seremos perfeitos nessa vida? O que vocês acham? Não seremos. Nós seremos perfeitos apenas na eternidade, porque enquanto a gente vive aqui, nós teremos que viver com a realidade do pecado nas nossas vidas, tá? Porém, o tempo todo eu preciso estar voltando para o trilho, que é a vontade de Deus para a minha vida, a fim de que, e aí ele vai colocar o resultado disso para as nossas vidas, a fim de que o homem de Deus, então não é qualquer pessoa, a fim de que o homem de Deus, a ideia aqui de homem de Deus, queridos, é crente, verdadeiramente convertido, alguém que verdadeiramente entregou a sua vida para Cristo Jesus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então presta bastante atenção. Mais uma vez eu estou dizendo, e repito, a ideia de perfeito aqui, queridos, não é a ideia de que a pessoa não erre, não cometa pecados, mas é a ideia de que ele já está vivendo nesse mundo de forma diferente dos demais, e ele se torna perfeitamente habilitado, para toda boa obra. Vem cá, Miguel, deixa eu te ajudar. Espera aí, gente. Senão, aqui. Pega. Senta com o Isso. Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando a gente pensa em habilitação, a gente pensa em carteira de motorista. Não é não? Nossa, pega lá, pelo amor de Deus, ele conseguiu ligar uma trem lá. Só tira o volume. Miguel, vem aqui.